Eu converso com Antônio Afif, um pensador do futebol brasileiro, da gestão dos nossos clubes, da gestão de carreira dos nossos atletas, um discípulo do professor Manuel Sérgio, que a gente teve a oportunidade de entrevistar aqui, aquele brilhante filósofo do esporte português, que pensa sempre na floresta, não pensa apenas nas árvores, pensa sempre no todo e pensa o ser humano como tal. E foi fortemente influenciador da bem-sucedida carreira deste José Mourinho. Dia desses, neste endereço que está aí, www.universidadedofutebol.com.br, tinha lá um artigo de um jornalista português que fez um doutorado em cima dos métodos e do jeito de ser de José Mourinho. E o Afif mandou para que eu lesse. E é realmente deslumbrante. A entrevista com o Luiz Lourenço, que é né? Hoje ele é o biógrafo oficial do Mourinho. É absolutamente deslumbrante. Aquilo é gratificante. E como você passa a entender até, digamos, a arrogância do Mourinho, né? Isso. Né? Verdade. O que ela tem de pensado, o que ela tem de... Se eu não fizer assim, eu não ocupo esse espaço. É muito interessante. Muito, né? Muito. E a gente sente que aqui no Brasil a gente tem aprendizes que não entenderam bem. Porque não adianta fazer a coisa por imitação, né? Você tem que fazer com base, com fundamento. Exatamente. Né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Não, aí é que tá, né, Juca? Eu até sou suspeito para falar porque eu sou um adepto. Sim. Mas eu sou um adepto, eu te trouxe aqui porque você é adepto. Exato. Mas o Mourinho, ele soube analisar o atleta, porque ele, nas aulas do professor Manuel Sérgio, na Faculdade de Motricidade Humana, lá em Portugal, ele era um aluno inquieto. Inquieto porque ele não aceitava aquilo que era passado para ele de forma passiva. Ele era uma pessoa que queria ir além daquilo e questionava algumas coisas. Então ele soube, através dos ensinamentos de uma disciplina que não tem nada a ver com futebol, tá certo? Que era o que o professor Manuel Sérgio passava, né? Que era uma parte filosófica. Ali ele viu que ele teria que tratar os jogadores dele como seres humanos e não como apenas um feixe de músculos. Porque se a gente analisar, Juca, tem tudo a ver. O atleta, quando entra em campo, ele não tira a cabeça dele e deixa lá no armário do banheiro, do vestiário. Claro. Ele não tira os problemas que ele tem, ele procura tirar. Ele procura não pensar, mas aquilo internamente no subconsciente, aquilo está presente, um problema familiar, a gente está vendo aí o que está acontecendo aí com o Adriano. Aquilo é óbvio que deve afetar alguma coisa dentro de campo, porque é impossível a pessoa chegar lá para desempenhar uma função de alto rendimento, que é o futebol profissional exige. Como é que essa pessoa vai conseguir dar ao máximo se ela tem um problema ali, um outro problema? Então, é fundamental que nós tenhamos essa abrangência no futebol, que é uma das coisas que prega o Mourinho, é justamente nessa avaliação do atleta, não apenas, isso é que eu chamo de visão holística, visão sistema. Ele não analisa a história da floresta que você colocou. Ele não analisa apenas a árvore, analisa a árvore dentro de um contexto que interage com as demais. Ou seja, ele vê a floresta inteira. E é isso que nós temos que passar para os nossos atletas. Mas para isso, quem passa para os atletas precisa estar qualificado. Então nós temos que, antes de mais nada, qualificar os nossos profissionais, que eles é que vão formar os atletas. Os clubes precisam criar uma política institucional onde haja uma lógica de trabalho desde as categorias menores, aquelas que estão começando lá embaixo, até a última, que é a profissional, como dizem, que é a principal. Que haja uma coerência entre uma e outra, que os métodos de treinamento sejam adequados para cada faixa etária. Apesar que isso eles se preocupam, né?
Mas, enfim, que haja essa política, porque no momento em que houver a troca de um técnico, não sai toda aquela comissão técnica e leva todas as anotações embora, todos os dados. Aí chega o outro, começa tudo do zero. Então, isso que o São Paulo está fazendo é perfeito. Tem a comissão técnica. Claro. Nem esteve aqui o Milton Cruz. Sim. Ele não é um funcionário, ele é um funcionário do São clube. Paulo, não é do técnico que chega. Claro. Isso está perfeito. Claro. Então, é isso aí. Agora, falta nós darmos um passo além, que é na formação desses profissionais, nós sabermos contratar esses profissionais adequados. Porque no momento que sair o técnico da categoria principal, se todos eles interagirem, houver uma troca de informações, todos eles estiverem dentro da mesma filosofia de trabalho, que eu chamo de política institucional do clube, não vai precisar ter aquele desespero para contratar um técnico, Juca. Você vai contratar um estranho, um forasteiro, para ser o comandante geral do seu projeto, uma pessoa que está chegando agora que nem sabe do que se trata. Não, você puxa do sub-20 para o profissional, do sub-17 para o sub-20. Então você vai contratar o quê? Um técnico lá para baixo. Tá. E essa pessoa tem que ser, acima de tudo, tem que ser um educador, Juca. Não pode ser aquela coisa militarista de ficar dando ordens. O garoto ainda está na fase lúdica. É isso que ele vai fazer para poder desenvolver o futebol arte. A gente está sendo testemunha, né, mais uma vez, e cada vez mais atento, né, Fifi? Por exemplo, o caso desse menino Neymar, né? Eu confesso para você que eu tenho olhado para ele, aquele sorriso infantil que ele tem ainda, aqueles olhinhos, né? E falei, meu Deus do céu, o que vão fazer com esse menino? Tá o pai preocupado, a mãe preocupada e tal, mas ele está sendo submetido a um massacre. Não há quem aguente, nem que fosse muito bem formado, de família estruturada, estudante de primeira classe. Não há quem aguente se você não der uma base para ele. Sem dúvida. E a entrevista que ele deu outro dia, ele fala, tive que sair da escola, porque não dá para continuar, Enfim, há muito dinheiro em jogo? Obviamente que há. Vamos colocar na balança se vale a pena o garoto se preparar ou não. Eu acho adequado essa ida dele, possível ida, ele tem 17 anos, eu não acho adequado. Eu acho que ele não está pronto para enfrentar um futebol de um grau profissional que existe na Europa. Claro. Ele tem que ser lançado aos poucos. O Mancini é uma pessoa muito observadora, inteligente, ele sabe que ele tem na mão uma joia, mas que ao mesmo tempo ele não pode desperdiçar essa oportunidade. Então ele tem que ter muita cautela. Agora, principalmente, o clube tem que ter essa noção de segurar um pouco, porque a oferta vai chegar mesmo. Porque a Fifi, quer dizer, você diria que ainda não é uma coisa generalizada a consciência de que nesse mundo hoje do futebol, o mais fácil para um menino como o Neymar é ficar milionário, mas o mais difícil é ser feliz? Pegando muito, por exemplo, vamos dizer, nós estamos gravando essa entrevista, é possível até que a essa altura já tenha havido um desenlace do caso, de mais um caso, né, Adriano? Mas estou pegando o Adriano aqui apenas como um exemplo. Poderia ser o Robinho, que felizmente livrou-se de uma acusação pesada, mas estava no lugar que não devia estar, com as pessoas que não devia estar, né? E são todos mais ou menos frutos da mesma situação. Enfim, estão todos multimilhardários, mas quantos deles estão felizes e vão ter uma vida adulta, vamos dizer assim, pós-futebol, né? Não traumática? É o nosso tema do próximo bloco. Até lá.